Olá, meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e hoje eu quero conversar com você sobre especialidade. Especialidade em quê? Especialidade em qualquer uma das mais variadas áreas do saber humano. Em todas as áreas do saber humano, há os especialistas e há os generalistas, há os chamados, entre aspas, clínicos gerais. Isso acontece, por exemplo, na medicina. Não quer dizer que o clínico geral não seja um profissional necessário na área da medicina. Muito pelo contrário, o clínico geral ele vai apontar o caminho para a pessoa poder se tratar melhor. A pessoa às vezes está lá com uma dor no estômago, não sabe de onde decorre essa dor, procura, evidentemente, um médico. Eu vou procurar um médico. Procura lá um clínico geral que vai fazer uma anamnese nessa pessoa e vai chegar à conclusão que essa pessoa precisa ser encaminhada a um especialista para poder tratar aquele problema dela. Mas muitas vezes a pessoa está precisando, por exemplo, ela está querendo desentortar o nariz dela, que ela acha que o nariz dela é meio torto, alguma coisa assim, e ela precisaria então de um médico especialista para poder fazer aquela cirurgia. Ao invés dela procurar um cirurgião plástico, que é um médico que estudou, que se dedicou para aquela área do conhecimento, procura às vezes um médico, aqueles médicos de internet. Aquele médico que vive fazendo a propaganda na internet, mas que não tem o conhecimento efetivo, prático, e não tem sequer, às vezes, a especialidade naquela área, né, específica que a pessoa está procurando. E o que vai acontecer? Esse médico aplica um procedimento errado naquele paciente e ele vai ficar lá com o nariz dele torto, começa a necrosar o nariz e a coisa fica muito feia. E aquilo que aparentemente era barato, porque a pessoa que se disse profissional na área não era um profissional especializado e acaba por causar um problema muito maior que a pessoa vai ter que gastar para reparar e voltar ao status quo que ela estava anteriormente. Isso acontece em tudo que é área. A pessoa está com um problema lá na parte elétrica da casa dela, deu um problema lá num disjuntor lá da casa dela, ela chama um pedreiro. Vai lá o pedreiro fala, não, eu sou o faz tudo, eu começo a obra, eu faço do alicerce até o telhado, eu entrego a chave na mão. Mas essa pessoa não é um expert na parte elétrica. E vai lá, coloca uma fiação inadequada, de bitola inadequada, e chega à noite, tua casa pega fogo. Já pensou o prejuízo que você vai ter? Ou de repente queima todos os teus equipamentos por falta de habilitação técnica. E isso, evidentemente, também acontece na área do direito. Há especialistas nas mais variadas áreas. Então, assim, eu sempre recomendo, você está com um problema trabalhista, procure um advogado especialista na área do direito do trabalho. Você tem uma questão relacionada à aposentadoria, à pensão, procure um advogado previdenciarista, especialista nessa área. Você está lá com um problema na área específica de um contrato, por exemplo, locatício, que você tem que resolver um problema num contrato locatício, procura um advogado especialista em direito imobiliário. Se lá com um problema na parte você necessita de fazer um inventário, por exemplo, procura um advogado especialista na área do direito imobiliário. Uma situação de um contrato de compra e venda, que você está ali precisando de uma orientação, procura um advogado especialista na área do direito imobiliário. Você tem lá um problema relacionado com o direito ambiental. Você está lá, recebeu uma multa do Estado em razão de um problema ambiental. Quem você vai procurar? Um advogado especialista em direito ambiental. Você está com um problema de um problema médico. Digamos que você é aquele cara que foi lá para consertar o nariz e saiu com o nariz mais torto. Qual advogado que você vai procurar? Um advogado especialista em direito médico. Há profissionais hoje específicos
sobre as mais variadas áreas. E o que acontece com esses profissionais? Primeiramente, esses profissionais fazem uma especialidade. Eles vão adquirir conhecimento técnico, teórico, a respeito daquela área, vão se aprofundar, estudar mais, de uma forma verticalizada e mais pontual sobre uma determinada área. E, evidentemente, que essa pessoa vai conhecer mais leis que tratam a respeito daquele assunto, o que os tribunais estão decidindo a respeito daquele assunto, quais são as resoluções, as leis que foram editadas, quais são os doutrinaristas que estão escrevendo sobre aquela área, qual o posicionamento que os tribunais têm tomado. Tudo isso vai impactar, sem sombra de dúvida, a resolução do problema que você tem. Então, o barato, lembre-se, o barato sai caro. Às vezes você vai procurar um profissional, qualquer área, como eu já disse, dei o exemplo ali do pedreiro que foi resolver um problema elétrico e acabou botando fogo na tua casa ou queimando todos os teus aparelhos. Então, veja, aí você vai ter que reparar todos esses aparelhos para aí depois ainda pegar e chamar um profissional para consertar aquilo que já foi feito e foi feito errado e vai custar muito mais caro. É como as próprias escrituras sagradas, elas falam lá no livro de Provérbios, né, 22, 29, que vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Então, procure um profissional habilitado que vai resolver o teu problema para você não ter maiores dores de cabeça e acabar gastando mais do que aquilo que você espera e desperdiçando material e uma série de consequências que tem naquele que é o faz tudo. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para você dar um like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e também comente aí o que você achou desse vídeo, né, desse assunto,